educadores do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês vão estar assistindo essa aula. A Prodaiane hoje vai estar ministrando o nosso 5º capítulo de História, certo? Que é sobre o Egito Antigo, daqui a pouco a gente volta a falar. Inicialmente eu quero que vocês pensem muito nesse momento que nós estamos vivendo, que tentem se cuidar um do outro, que logo a gente vai passar por tudo isso e vocês vão estar aqui no colégio, correndo pelos corredores, enchendo a gente de beijos e abraços, certo? O nosso capítulo 5, como vocês podem ver, ele vai dar início à nossa segunda unidade, ok? E essa segunda unidade a gente vai dar um passeio pelas essas primeiras civilizações. Na quarta unidade, ou na primeira unidade, nós discutimos sobre a Mesopotâmia. Muito do que foi discutido, vocês vão estar podendo rever agora, certo? Porque nós vamos estudar as primeiras civilizações do mundo, né? Como cada uma surgiu, suas principais características. Nós já vimos a Mesopotâmia e hoje nós vamos ver um pouco do que é o Egito, do que foi esse Egito antigo, do que foi essa civilização, ok? O Egito, gente, vai ter como característica principal também a importância das águas, certo? Na Mesopotâmia a gente viu que exerceu um papel fundamental 2 rios, o Tigre e o Eufrates, que foi a partir desses 2 rios que se formou comunidades ao redor e que essas comunidades passaram a se organizar e gerar o que era a civilização mesopotâmica. A gente estuda como civilização mesopotâmica. Hoje nós vamos estar vendo como o Egito, que é toda essa parte aqui do mapa, certo? A Mesopotâmia ela está mais ou menos para cá, ok? E aí a gente está vendo aqui que entre esse pedacinho verde tem o azul, que é o Rio Nilo, para vocês tentarem compreender como ele atravessa o meio de todo o Egito, ok? Então hoje a gente vai estudar como a importância desse rio e como que as pessoas se organizaram e proporcionaram o surgimento da civilização do Egito Antigo, ok? Aqui a gente pode observar primeiro, acho que vocês podem até estranhar, que tem aqui Baixo Egito e Alto Egito. Por que isso? Porque eles seguem o fluxo do rio, certo? Então, o que deveria ser a parte baixa é considerada alta e o que seria aqui alta é a parte baixa, porque eles seguem o curso do rio. Então, todo esse aqui, como a gente pode ver, é o Rio Nilo e como vocês podem observar, o Egito, gente, ele é cercado por um deserto. O nome desse deserto é Deserto do Saara. Então a gente tem aqui, ó, o deserto desse lado e o rio cortando o Egito no meio. Isso é importante para o que a gente vai estudar agora, por quê? Porque a gente está vendo que o Egito é um clima árido, quente, permeado ao seu redor por um deserto. E devido ao rio atravessar no meio, ele vai possibilitar sobrevivência dessas pessoas que vão começar a povoar essa região, ok? Aqui a gente pode ver, né, que a região do Egito é dividida entre alto e baixo. Então, o Alto Egito, como a gente vê aqui, é a região do vale. O que é vale? É onde fica o rio, a parte do Rio Nilo Branco, que se origina de uma nascente em Ruanda e passa por todo esse caminho e é formado por montanha, certo? E o baixo é o que a gente vai chamar da região Delta Nilo, onde vai ter o solo fértil, onde essas pessoas vão conseguir, na verdade, controlar as enchentes, as cheias e o período de seca desse rio, ok? O rio hoje, aqui é o satélite, aqui é o recorte no mapa e aqui é o Rio Nilo, certo, gente? O Rio Nilo, ele continua fluente até hoje, ele corta a cidade do Cairo, que é a capital do Egito, que eu queria mostrar isso para vocês. E o primeiro ponto a se trabalhar a gente viu que essas populações, elas circulavam, certo?
e procuravam formas de sobrevivência. No caso do Nilo, as pessoas elas vão se sedentarizar e vão se localizar ao redor desse rio. Por quê? Porque o rio proporcionava a elas alimentos, certo? O rio, como a gente viu aqui, eles vão montar sistemas de irrigação, de plantação. Então, as pessoas que moravam no Egito, essa civilização, a gente está falando de uma civilização há 5.000 anos atrás, elas não tiveram necessidade de se locomover, certo? Os grupos que habitavam o Egito antigo eram chamados de nomos, certo? E esses nomos, eles vão montar cabanas, vão montar sistemas de irrigação e produção ao redor desse rio. Então eles, ao contrário de outras civilizações, não necessitavam se locomover. Eles conseguiram se sedentarizar, se fixar nessa região de uma forma mais rápida, porque aprenderam, lógico, com o estudo da astronomia, com a análise das cheias, certo? Eles conseguiram se estabelecer nessa região. Uma informação que eu gostaria que vocês lembrassem é que o Egito ele vai ser a primeira civilização que vai pensar o calendário em 365 dias. Por quê? Porque eles vão olhar a posição do Sol, a posição da Lua, certo? E controlar as 3 cheias do rio, que era de junho a novembro, certo? E aí de novembro a fevereiro e depois de março a junho. Então eles vão conseguir, através da análise da Lua e do Sol, perceber que o curso do rio ele mudava durante esses 365 dias. Então eles vão criar essa primeira formação de calendário que a gente entende até hoje, certo, gente? E eu gostaria que vocês analisassem e fossem recapitulando coisas que a gente já viu em sala, que é, como na imagem aqui, a gente pode perceber que eles começam a usar a aragem através de animal. Eles colocavam os animais aqui, cabra, porco, para pisotear o solo. Então a gente está vendo aqui a utilização, a domesticação de animais, que foi utilizado pelos egípcios também. A gente está vendo aqui a utilização de algumas técnicas da agricultura, como a aragem através de animal. A gente está vendo aqui a criação dos canais, porque o rio, ele com a cheia, entrava água por todos esses canais aqui, certo? E inundava. Quando ele secava, o solo estava próprio para plantio. Então esse solo aqui se tornou um solo fértil. E eles conseguiram, através de técnicas da agricultura e da domesticação de animais, conseguiram criar formas de sobrevivência nessa região do Nilo, ok? Aí a gente vai ver aqui que, como eu falei, os primeiros grupos a se formar no Egito eram chamados de nomos. Isso foi há 3.500 anos antes de Cristo, certo? E eles se dividiam, os nomos se dividiram em 2 grupos, Baixo Egito e Alto Egito. E isso só vai mudar quando um governante, que era chamado de nomarca, chamado Menes, ele vai tentar unificar essas duas regiões. Então a gente vai ter essa unificação dessa região, que vai ser dominada por o que a gente vai chamar futuramente de Faraó, que seria esse governante de todo o continente, toda a região do Egito. E isso foi, como a gente viu, através do desenvolvimento da agricultura, certo? Que contribuiu para o crescimento da população dos nomos. A gente vai ver aqui que, com o maior número de pessoas, os nomos passaram a disputar territórios, certo? E essas disputas, elas foram ocorrendo ao longo do tempo e proporcionando o desenvolvimento dessa civilização. Aqui a gente tem a divisão social do Egito Antigo. A gente tem que lembrar que, nesse momento, o desenho de uma pirâmide aqui não está à toa. Essa organização social, ela era baseada na estratificação. O que é estratificação? É divisão de camadas, certo? Divisão de camadas e divisão de privilégios, certo? A gente vai ter aqui no topo da pirâmide o faraó e seus familiares. O faraó, ele era, além de um líder político, ele era a encarnação de Deus na Terra. Então ele vai estar no topo da nossa pirâmide, certo? A gente vai estar aqui
ter aqui os nobres, que estavam divididos entre sacerdotes e militares, porque eram altos funcionários do rei, aquelas pessoas que eram responsáveis por manter a segurança e também por fazer arrecadação de impostos. A gente vai ter aqui os escribas, que nesse período eles tinham muita importância, porque eram basicamente as únicas pessoas que sabiam ler e escrever na época. E eles vão originar todas as funções burocráticas de um governo, por exemplo, selecionar quanto que foi produzido nessa colheita, quanto que foi perdido, com quem comercializou. Então, os escribas, eles serão responsáveis por todo esse registro do governo, certo? Eles eram funcionários de extrema importância, que faziam fiscalização, administração desse governo. E aqui na parte inferior a gente vai ter os artesãos e os camponeses, que eram aquelas pessoas responsáveis pela produção agrícola e pela produção de outras coisas, como portas, ferramentas de trabalho. A gente vai ter aqui no topo inferior os escravos, que nesse período ainda eram escravos de guerra. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês observassem nessa pirâmide, que a gente fala em estratificação social, gente, porque cada pessoa, cada setor desse tinha uma função e um poder. E ninguém poderia trocar de função ou trocar de poder. Então, estratificação é a divisão em camadas de privilégios, de condições, e uma não podia ultrapassar ou fazer a função da outra. Então, os nobres aqui, os militares, eles eram responsáveis pela segurança. Ele não podia fazer a função do escriba, o escriba não podia fazer a função do faraó. E um escravo, por guerra, nesse período não era possibilitado a ele mudar de função, mudar de lugar. Ele era escravo e ele iria morrer escravo. Não teria como ele se tornar um artesão, um escriba ou um nobre nesse período. Então, a gente vai ter essa sociedade, essa organização social baseada em uma pirâmide mesmo, funilada, onde cada um tinha sua função e não podia exercer de forma diferente. Certo? E o Egito, a gente vai dividir ele em 3 períodos, certo? O Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império é um momento em que vai haver a unificação. A gente viu que os nomos, né, eles se dividiam em Alto e Baixo Egito. E a partir desse momento, eles vão se unificar, que vai ser esse Império Antigo. E o Império Antigo vai ser muito importante porque é onde vai começar a se estruturar a sociedade. Por exemplo, o surgimento das primeiras pirâmides, né? Vai haver a unificação da coroa, vai se estabelecer as funções do faraó, porque um faraó, ele era um líder político e ele tinha o poder de controlar a natureza, as coisas que aconteciam no cotidiano, certo? Ele que fazia o julgamento das pessoas, quem deveria ser punido, quem não. Então, a ele dependia o funcionamento social dessa civilização. O Médio Império, a gente vai ter, por exemplo, a fundação da capital do Egito, que é chamado de Tebas. E aí a gente vai ver que nesse Médio Império vai ser um momento em que o Egito ele vai sofrer várias invasões de outros povos, certo? E ele vai conseguir, todo esse período aqui, é um período de 3.000 anos. Então, o Egito, diferentemente de outras regiões, de outras civilizações, ele vai conseguir manter a sua sociedade intacta, né? Por muito tempo, ele vai conseguir estabelecer o que eu posso chamar de uma normalidade, uma coisa consistente, diferentemente das outras civilizações que eram invadidas por vários povos e que sofriam alterações, como por exemplo, ao ser dominados, colocavam um governante de outros povos. Não, aqui a gente vai ter essa diferença, certo? E o Novo Império é o momento que vão começar, principalmente vai ter o destaque do faraó Ramsés e um faraó chamado Tutankhamon, que vai ser um período
que vai ser chamado de novo porque eles vão investir muito em produção cultural, investimento em conhecimento, como a mumificação, certo? A valorização da escrita. E aí, nesse momento, é o momento que o Egito também passa a fazer trocas comerciais com estrangeiros. A escrita egípcia, a gente tem que analisar de uma forma mais cautelosa. Essa questão da disputa da escrita, quem inventou e tal, ela é muito complexa, porque nós estamos falando de civilizações, das primeiras civilizações antigas. Nós estamos falando da Mesopotâmia, do Egito, dos fenícios, dos hebreus, certo? Várias civilizações que nelas não existiam de forma separadas, certo? Elas estavam ali de forma conjunta, no mesmo espaço, procurando produzir. Então, os fenícios eles vão começar a buscar escrita, os chineses vão começar a buscar escrita, a Mesopotâmia vai começar a produzir escrita e os egípcios também. Então, cada civilização, da sua maneira, vai procurar produzir a sua escrita. O que é essa escrita, gente? É uma forma de registrar, é uma forma de conseguir organizar aquela sociedade, aquele governo. E a escrita egípcia, ela vai passar por 3 momentos, certo? A hieróglifa, o que é hieróglifa? Eram os desenhos. Eles vão criar um desenho, por exemplo, o desenho esse desenho aqui de uma garrafa. Então, o desenho, ele transmite uma ideia, né? Ele desenha uma garrafa e isso vai significar uma garrafa. Vai ter também a hierática, que a hierática, ela já vai possuir o que a gente entende hoje como alfabeto, certo? Nessa hierática, eles vão criar 24, que é mais ou menos o nosso antigo alfabeto, vão criar 24 símbolos e cada símbolo vai ter um som. Então, vocês podem ver que ao longo do tempo eles vão aprimorando. Aqui tinha mais de 5.000 hieráglifos, desenhos, né? Aqui na hierática eles já vão começar a querer criar um calendário. Por exemplo, eu vou criar 24 símbolos e aí vou montando palavras com esses 24 símbolos. E a última forma que eles criaram é a demótica. Essa foi a mais popular, gente, porque ela era utilizada no dia a dia e já usava como é que eu posso dizer, sinais de comparação, por exemplo. A partir desse momento, com essas duas aqui, eles já vão utilizar o papiro. O que é o papiro? Era uma planta que parece tipo capim-santo, para quem conhece, ou aquele capim longo. E aí eles tiravam o miolo do capim e estendiam, esperava secar e batia, tipo com um martelo, com uma pedra, e aquilo ali virava uma folha de papel. No livro de vocês tem um quadro complementar só falando sobre o papiro. E a partir desse momento aqui, eles já começam a misturar símbolos e essas 24 letras que simbolizavam o alfabeto. E dessa forma, eles já vão poder fazer comparações, vão criar um tipo de escrita mais clara, certo? Então, assim como as outras sociedades, a egípcia, ela vai tentar várias formas de registro. Por que é importante a escrita, gente? A oralidade, utilizada, é claro, como princípio de todas as civilizações, é muito importante. A nossa base também é a oralidade. Só que quando você vai se lançar para o comércio, quando você vai começar a fazer transações burocráticas, você precisa registrar. Por exemplo, tá eu e minha irmã aqui. Aí eu vou dizer, eu vendi 10 sacos de arroz. Aí a minha irmã vai dizer não, ela vendeu 11, 12. Então, a escrita nesse momento, ela tem uma confiabilidade e ela vai ajudar a saber quanto que recebeu de impostos, quanto que vendeu para determinada tribo, quanto que vendeu para outra, quanto que saiu, que entrou. Então, vai servir para esse controle e vai ser muito importante porque vai dar base para essa organização social, ok? E uma coisa muito interessante que a gente pode perceber é que os egípcios eles têm uma valorização muito grande da vida após a morte, né? A mumificação ela é um exemplo disso. O que é a mumificação? Eles acreditavam que ao ser mortos, o faraó ou o nobre ele teria
a sua alma desligada do corpo por um tempo, mas que voltaria. Então a mumificação era, eles lavavam o corpo, perfumavam, cuidavam, certo? E tanto que isso foi tão importante para a gente que século XX, século XXI, ainda consegue se encontrar esses sarcófagos, que é onde fica a múmia, né? Tem vários filmes aí, o imaginário de vocês, quando se trata de Egito, flui, né? Porque tem Múmia 1, 2, 3 e 4, quem quiser assistir, que conta um pouco de como os pesquisadores conseguem chegar, né, nesses aspectos, porque eles acreditavam que os corpos tinham que ser preservados porque a alma voltaria para esse corpo, né? E acreditavam na imortalidade da alma, como a gente pode ver. E esse processo, eles acreditavam que era uma transição espiritual. E eu gostaria que vocês relembrassem que, quando a gente estuda essas civilizações antigas, a gente tenta perceber o que é que influencia até hoje, né? O que é que a cultura egípcia me influencia até hoje. A cultura egípcia, como a gente falou, ela vai influenciar muito no nosso alfabeto, no nosso calendário, porque quando há a invasão dos romanos, os romanos eles tinham essa capacidade de se apropriar da cultura e repassar e utilizar o que lhe convém, o que achava importante. Então, alguns aspectos, por exemplo, de irrigação, de agricultura, da medicina, porque a mumificação, eles abriam os corpos, eles tinham acesso a como cada órgão estava posicionado e tal. Então, até hoje, a gente tem contribuições dessa civilização, certo? Hoje, a gente para por aqui e eu peço que vocês estudem, que vocês consigam entender, certo? Os nossos assuntos sobre o Egito, que olhem o livro é muito rico em imagens, em informações. E vou deixar aqui o meu abraço para vocês, porque assim, as turmas de sexto ano são as mais agitadas, são as mais amorosas e eu sinto muita falta de vocês. Espero que vocês estejam bem, seus familiares também. E por favor, se cuidem, porque no nosso retorno quero ver vocês com toda a energia possível, viu? Beijos e abraços da Prodaiane.